Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Amém. Que bom que o Mateus falou que eu vou me casar com uma mulher, né? Assim, fico muito feliz, pastorzão. É um prazer sempre estar aqui. Essa casa é uma extensão, né, da central de nível de amizade, irmandade, e é sempre um prazer estar com vocês aqui, amém? Queria que você, se você pudesse, coloca de pé mais um instante, vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Nós estamos aqui em um ambiente espiritual. Somos aqui como pedras vivas sendo construídas, sendo usadas na construção de um tabernáculo para Deus, para a habitação de Deus. Por isso eu queria te convidar aí com seus olhos fechados, fazer a sua oração. Eu não sei se você veio ansioso para cá, eu não sei se você veio temeroso, alegre. A Bíblia nos dá direção para tudo, mas nesse instante aí, fale com Deus, diga a Ele o que você sente, pelo que você tem passado. Ele sabe, mas Ele quer ouvir do seu coração, da sua voz. Ó Deus, Pai, nosso Pai, o Senhor mais do que qualquer um sabe das nossas vidas, dos nossos medos, das nossas alegrias, das nossas necessidades. E nós estamos aqui, Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, mas também, Pai, estamos pedindo que do trono da graça, Pai, flua misericórdia sobre nós, que sejamos nessa noite transformados, curados, libertos, perdoados, Pai, cheios do Seu Espírito. Opera, Deus, aqui no nosso meio, que somente o Seu Espírito pode fazer. Isso é o que nós pedimos, te agradecendo, porque sabemos que assim o Senhor o fará. Pedimos, Deus, que a sua palavra, que é como espada, penetre no nosso coração, nos livre do mal, nos livre do diabo, do inferno, das mentiras, do pecado, dos homens maus, e nos conceda a sua vida, em nome de Jesus, amém, amém? Pode se assentar, irmão. Enquanto você se assenta, por favor, pegue a sua Bíblia, e abra junto comigo, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, lá no versículo 5. Lucas 1, no verso 5. Vou ler aqui na NVI, você pode acompanhar, ou com uma pessoa do lado, na sua Bíblia, na tela. Está escrito assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu,
perturbou-se, foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Atenção ao verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhavam sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Irmão, nós estamos aqui diante de um texto tão conhecido, o texto do prenúncio da vinda de João Batista. Zacarias e Isabel eram os pais de João Batista, como acabamos de ler. Naquele tempo, diferente de hoje, da nova aliança que nós vivenciamos, naquele tempo, era comum, como está escrito aqui, que no tempo de um determinado rei, um sacerdote era escolhido dentre o povo, seja por sorteio, seja por algum outro tipo de escolha, e esse único sacerdote era escolhido para entrar no lugar santo, depois adentrar no lugar santíssimo, para consultar a Deus, para oferecer a Deus sacrifício em favor do povo. Aqui está escrito, irmão, você entendeu muito bem, você conhece essa história. Zacarias tinha sido escolhido, ele era o homem da vez ali para entrar no Santo dos Santos, ele era o sacerdote, e ali oferecer as orações pelo povo, e ali oferecer incenso pelo povo. Só que algo assim, não muito comum acontece. Está escrito aqui: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel, a mulher de Zacarias, era estéril, e ambos de idade avançada. Você sabe muito bem que naquele tempo, a esterilidade de uma mulher significava muitas vezes, se não todas as vezes, a humilhação dela, porque a mulher não era valorizada, não se valorizava a mulher naquele tempo, e demorou tanto tempo para que as mulheres fossem de fato valorizadas. O cristianismo é responsável por isso. Afinal, quem presenciou ali pela primeira vez a ressurreição de Jesus foram mulheres. Isso é até um argumento assim de apologética. Se alguém quisesse inventar um fato acerca da ressurreição de Jesus,
Eles não colocariam uma mulher ou mulheres como sendo as primeiras a presenciar a ressurreição, justamente pelo fato que eu acabei de falar. Eles não davam crédito às mulheres. A Bíblia é tão crível, a Bíblia é tão inteligente, tão poderosa, ela é a palavra de Deus de uma forma tão espetacular, tão essencial para nós, que cada detalhe é importante. Foram mulheres as que primeiro presenciaram Jesus ressurreto. E uma mulher aqui, então, a esposa de Zacarias, Isabel, era estéril, um símbolo ali de humilhação para ela. Zacarias, seu marido, portanto, é escolhido como o responsável por apresentar o incenso para o povo. Ele, portanto, sendo ali o sacerdote naquele momento, está escrito aqui: chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então ficou um povo orando lá fora, aquele povo da intercessão, do manto, que aqui tem também, eu tenho certeza. Ficou o povo lá do lado de fora orando, e Zacarias entrou. De repente, irmão, quando Zacarias entra, está escrito assim: então. E eu queria te aconselhar, nunca pule um então da Bíblia, nunca pule um portanto, nunca pule um mas, nunca pule um de repente, porque às vezes pode demorar muito para acontecer um de repente, mas quando um de repente de Deus acontece, algo que você não conseguiria fazer com 50 anos de trabalho, em 5 segundos acontece. O de repente de Deus, o então, o portanto, o mas, o e aconteceu, pode vir de repente, mas pode demorar para acontecer. E a Bíblia nos diz para esperarmos no Senhor. E olha o que está escrito, irmão: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Irmão, assim, Zacarias é igual a gente, né? Não é bobo nada. Está lá, acostumado a fazer o seu papel sacerdotal, quando de repente aparece um anjo de Deus. E Zacarias fica com muito medo. Ou alguém aqui ficaria tranquilão, vê anjo todo dia? Um anjo ali. Irmão, um anjo de Deus. A Bíblia fala que os serafins, eles se chamam assim porque são seres que pegam fogo, tamanha é a glória de Deus. Você imagina, um anjo aparece para Zacarias. E está escrito: quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas, mais uma vez, um mas. Está escrito: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Irmão, uma pausa aqui. Você já percebeu quantas vezes o não temas, ou não tenha medo, ou eu sou contigo, aparecem na Bíblia? Irmão, Daniel, lá em Daniel no capítulo 9, ele está orando. De repente, quando ele se vira, ele tem uma visão de um anjo ali, que nós não sabemos se é o próprio, se é a manifestação do próprio Deus, se é uma teofania, se é um anjo de fato, mas ele aparece, Daniel cai igual uma banana no chão, pá, como morto. Por quê? Um anjo apareceu para ele. E sabe o que aquele anjo, o que aquele anjo faz? Aquele anjo coloca as mãos em Daniel e diz assim: Daniel, não tenha medo, você é muito amado. João, o último apóstolo, todos os apóstolos tinham sido mortos das formas mais cruéis possíveis. João ele era o último que tinha sobrado, ele tinha sido exilado na ilha de Patmos. De repente, em um determinado momento, ele tem uma visão de Jesus, ele é arrebatado, Jesus aparece para ele, ele cai no chão, em terra como morto.
Jesus então diz o que para ele? João, não tenha medo, sou eu, o primeiro, o último, aquele que foi morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos. Irmão, a Bíblia é repleta de não temas. Moisés está diante daquele mar, o exército de Faraó está vindo atrás. O Senhor diz para Moisés: Moisés, não tenha medo, pois eu sou contigo. Irmão, a Bíblia é repleta de não temas. A Bíblia fala o tempo inteiro para nós. E o anjo diz isso a Zacarias. Está escrito lá também em 2 Reis, no capítulo 6. De repente um homem acorda. Lá em 2 Reis, não precisa abrir, está escrito lá, que um homem, o rei da cidade, acorda. E ele vê que a cidade está cercada pelo exército inimigo. O povo de Deus estava cercado pelo exército inimigo. Aquele rei, portanto, vai consultar a Eliseu, o profeta. E está escrito em 2 Reis, no capítulo 6, do 16 ao 17. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Jeremias era um homem muito novo. Lá em Jeremias, no capítulo 1, ele está morrendo de medo. O Senhor aparece para ele e diz: Jeremias, vá e proclame aquilo que eu disser que você tem que falar. E Jeremias diz: mas Senhor, eu sou muito novo, eu nem sei falar ainda. Olha o que está escrito: o Senhor, porém, me disse lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 7, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você dirá, e tudo que eu ordenar a você, você o dirá. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jesus ele mandou os discípulos irem andar com o barco. Vai para frente que eu vou ficar aqui orando. De repente Jesus aparece. Alguns acham que Jesus é um fantasma caminhando sobre as águas. Está escrito: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Está escrito assim: eu o ouvi falando. E de repente, quando ele vê aquele homem, Jesus, andando sobre o mar, ele diz, os discípulos estão naquele barco, e eles dizem, morrendo de medo: isso é um fantasma. Jesus: não tenham medo, sou eu. Em vários momentos da Bíblia, Deus está dizendo ao seu povo: você não precisa temer, porque eu sou contigo. Josué, vá Josué, nessa sua força, seja forte e corajoso. Tenha as palavras do livro da lei na sua boca, na sua mente, medite sobre elas, porque eu, o seu Deus, estarei com você, por onde quer que você andar. Se você pertence à noiva de Jesus, se você foi comprado a preço de sangue, o Senhor é contigo, irmão. Não tenha medo do futuro, do câncer, da doença, da falta de dinheiro, da falta de provisão, porque Deus já está no futuro. Ele conhece todas as coisas e Ele decretou todos os seus dias, do início ao fim. Não tenha medo, irmão. Nós vivemos uma pandemia, uma epidemia silenciosa de medo. O medo nos acomete o tempo todo. Por vezes, espíritos malignos lançando setas na sua mente, dizendo para que você tenha medo. Quando está escrito aqui, como eu li lá em 2 Reis, às vezes você precisa fazer a oração de Efésios 1, que Paulo diz lá: eu oro para que o coração de vocês seja iluminado, para que vocês conheçam a gloriosa riqueza da herança para a qual Ele os chamou, para que os olhos de vocês contemplem a bondade de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Coração tem olho, irmão. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, diz o apóstolo Paulo. Nós andamos por aquilo que cremos.
Nós andamos por aquilo que nós não vemos, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aquele exército estava ali circundando Eliseu. Tinha um exército de homens gigantesco para destruir o povo de Deus, mas ao redor do exército inimigo existia o exército de Deus. Em 1 João também está escrito: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mateus 10, Jesus diz: não tenha medo daquele que mata o corpo, mas nada pode fazer com a sua alma. Porque afinal, irmão, se em última instância te matarem, Deus nos livre de te matarem, de me matarem. Mas em última instância, a morte para o cristão é o passo para a vida verdadeira, irmão. Ponto. Se te matarem pela causa de Cristo, ou por qualquer outra causa, estando você servindo a Jesus, tendo sido comprado a preço de sangue, você, 1 segundo após a morte, você perdeu tudo que você tinha: BMW, carro, jacuzzi, quadra de basquete, de tênis. 1 segundo depois de morrer, você perdeu tudo, não é mais nada seu. 1 segundo. Não que você não possa ter isso aqui. Ter quadra de tênis é bom, ter piscina é bom, me convide. Ter sauna em casa, maravilhoso. Churrasqueira, deve ter lá na casa do pastor Mateus. Qualquer dia ele vai chamar a gente. Isso tudo é bom demais, é maravilhoso. Só que 1 segundo após a morte, irmão, nós não temos mais nada disso. 1 segundo, meio segundo. Só que também está escrito que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não penetrou no coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, 1 segundo após a morte, você não tem mais nada que é da terra. Mas 1 segundo após a morte, você tem o céu, irmão. Recompensas eternas, galardão eterno, um diamante sobre a sua cabeça, galardão atrás de galardão, porque o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos leves e momentâneos que nós experimentamos aqui, não se podem comparar ao eterno peso de glória que estes estão produzindo para nós. Tem gente que é bilionária aqui na terra, e lá no céu vai ser assim, pobretão, se tiver no céu, né? Irmão, Colossenses 3, está escrito: coloquem os pensamentos nas coisas que são do alto. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo, coloquem o vosso pensamento nas coisas que são do alto, que são eternas. É por isso que vale a pena gastar tempo orando pelos outros, chorando pelos outros. É por isso que vale a pena, às vezes, ser chamado de otário. Os outros falaram assim: ah, você é trouxa, os outros estão batendo na sua cara, e você está oferecendo a outra face. Mas sabe quem que mandou isso, irmão? O dono de tudo, o Criador dos céus e da terra. Jesus foi crucificado aos 33 anos, no auge da vida. Se fossem aí profissionais, coaches, etc., diriam que ele é um fracassado total. Mas está escrito que ele, pela alegria que lhe estava proposta, ou seja, ver a minha e a sua cara num dia como esse, tendo sido lavados pelo sangue do Cordeiro, um dia como em Apocalipse 6, estaremos diante dele segurando palmas, adorando ao Cordeiro, dizendo: para sempre vive aquele que foi morto. Ele comprou para si um povo, irmão. O cristianismo pensa ao contrário desse mundo. A gente morre para viver, a gente perde para ganhar. Sei que você se lembra, Jesus está lá na cruz, e de repente, a única vez que Jesus se referiu a Deus como Senhor foi na cruz. Porque todas as outras vezes ele se referiu a Deus como Pai.
E na cruz ele diz, Senhor, ele diz na verdade, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, ele está citando ali o Salmo 22, na cruz, Deus abandonou, virou as costas para Jesus, porque Jesus estava recebendo no seu corpo todos os nossos pecados, e Deus não compactua com o pecado. Deus virou as costas, o rosto para Jesus uma única vez na história. Mas nessa hora que ele estava virando o rosto para Jesus, ele estava olhando para você. Jesus foi abandonado na cruz para que você fosse encontrado por Deus. Jesus sofreu, irmão, está escrito em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas doenças, enfermidades e dores. Ele sofreu na pele, ele não leu num livro de medicina, de anatomia, o que é a doença. Ele levou sobre si, para que sobre nós recaísse a saúde de Deus. Ele foi desprezado por Deus, para que você fosse aceito. Gálatas vai dizer que ele foi chamado, ele se fez maldito, irmão. O Filho de Deus se fez maldito em meu e em seu lugar, para que hoje fôssemos chamados justiça de Deus. Mentirosos, pedófilos, assassinos, pessoas da pior espécie, perdoadas pelo sangue de Jesus. Perdoados. Jesus foi abandonado na cruz, para que você fosse encontrado aqui na terra. O rosto de Deus se voltou, porque Ele não compactua com o pecado, para que agora Ele olhe para você e veja a justiça de Cristo Jesus. E o texto lá de Lucas continua dizendo, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Igreja Light, não tenha medo. Avance, não tenha medo. Conquiste, vá para cima. Pregue o evangelho nos pequenos grupos. Esqueci de apresentar, está aqui 3 soldados meus da minha célula. Fica de pé só um instante os 3 aqui, ó. Só uma vergonhazinha. Eu vim armado, entendeu? Vim armado, Mateusão. Hã? Um solteiro. 1/3 solteiro. Até onde eu sei, né? Depois a gente conversa aí. 2 noivos e 1 solteiro. Tá bom, né? Próxima vez eu trago mais aí. Irmão, avance. Vá adiante. Pregue o evangelho. É uma célula que Deus confiou. Pregue o evangelho naquela célula. É sua família. Você fala, meu pai é tão endemoniado que nem o capeta quer ele. Pregue o evangelho para ele, irmão. Tem gente que a gente acha, né, que é o diabo que fica endemoniado de ver a pessoa, de tão má que a pessoa parece. Mas é para esses que Jesus se revela. Tantos aqui têm o privilégio de ter nascido num lar cristão, eu tive. Mas tantos também não têm, os pais não conhecem a Cristo. Irmão, se você é a luz ali na sua casa, foi para este tempo que Deus te projetou, te planejou. Seja luz na sua casa. Um conhecido meu, um pastor amigo meu, tinha um colega chamado André, também André, por coincidência, meu xará. E os pais desse André, eles mexiam ali com as coisas bem esquisitas, eles invocavam os espíritos, e assim, a situação complicadíssima. E esse André se converteu. De repente esse pastor amigo meu, foi na casa do André junto com ele, sabendo que os pais faziam os rituais ali na sala, faziam as coisas ali, assim, né? Aquela situação meio constrangedora, e esse pastor entrou com o André ali no quarto, e os dois estão lá conversando. De repente o pai e a mãe batem na porta. Ô André, será que você e seu amigo podem sair de casa um pouquinho? Ele, uai pai, mas por quê?
né? Estou aqui na minha casa, no meu quarto, não estou fazendo nada, conversando com meu amigo aqui que é pastor. E os pais dele disseram, sabe por quê? Porque os espíritos aqui que a gente invoca disseram que não vão descer na casa enquanto você estiver aqui. Esse é o poder de Deus, irmão. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Os outros perguntam para você, você é crente? Vai para cima, irmão, fala, você não é crente não. Você tem que ser. Irmão, pregue o evangelho com sua vida, com seu trabalho, com poder, com graça. Deus se manifesta em vasos quebrados. Nós achamos que Deus se manifesta em gente forte. É o contrário, irmão. O apóstolo Paulo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmão, abrace a sua fraqueza, porque é a sua fraqueza que te conduz a Deus, é a sua fraqueza que te põe de joelhos. Se não tivesse acontecido aquele acidente, você não estaria de joelhos. Se tivesse tudo bem, talvez financeiramente na sua casa, você não teria buscado a Deus como você tem buscado. Se o mal não tivesse te acontecido, como aconteceu com Jó, talvez você não pudesse dizer igual ele disse lá, no final do livro de Jó, que está escrito, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A sua fraqueza te conduz a Deus. Abrace a sua fraqueza, beije a sua fraqueza, porque é ela que te coloca de joelhos, é ela que te aproxima de Deus, é ela que te envolve no poder de Deus. Não existem grandes homens poderosos de Deus, só existem pequenos homens que reconheceram o tamanho da sua fraqueza, se esvaziaram de tamanha forma que foram cheios do Espírito Santo. Porque Deus não enche vaso cheio, irmão. Está cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de promiscuidade. Não, irmão, abandona isso, quebra esse vaso, esvazie-se do seu orgulho, abrace a sua fraqueza e diga, bem-vinda, é você que me conduz a Deus. O texto que nós estamos lendo está escrito, o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Aqui não está escrito nem que Zacarias tinha orado, irmão, que Zacarias tinha pedido, mas sabe o que isso mostra para nós? A oração tem poder. Irmão, eu gosto de dizer, Saturno é lindo com todos os seus anéis, os leões lá na África, em tantos lugares, são lindos, aquelas jubas, os animais, tanta coisa que a gente vê maravilhosa. Tudo é tão maravilhoso, mas Deus resolveu ouvir o ser humano, irmão. Deus te escuta. Jesus disse, feche a porta do seu quarto, vá no secreto, e o seu pai que te ouve no secreto te recompensará. Deus resolveu ouvir o ser humano, e mais, Ele resolveu fazer de acordo com a sua oração. Só isso aqui era motivo para a gente acabar o culto, todo mundo para casa, vamos orar, ponto final. Irmão, Deus te escuta, o Deus criador dos céus e da terra te ouve, e Ele realiza aquilo que está de acordo com a sua palavra, se assim você o pedir. Mateus 7, busquem e encontrarão, peçam e receberão, batam e a porta lhe será aberta. Muito pode a súplica de um justo por sua eficácia. Ore, irmão, porque quando você ora, não é a lepra do leproso que passa para Jesus, é a cura de Jesus que passa para o leproso. Não é o câncer daquele que está com câncer que passa para Jesus, e Jesus fica cancerígeno. Não, é a saúde de Jesus. A mulher do fluxo de sangue disse, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Irmão, ore. Pelo quê? Ore por tudo. Ore pela sua família, ore pelos seus pais, pela sua namorada, pela sua futura esposa, pelo seu marido. Se você não tem nem projeção assim de com quem um dia você vai se casar, ore pelo seu futuro marido, ore pela sua futura esposa, ore contra acidentes, ore pela conversão do seu vizinho.
Irmão, Deus ouviu a oração de Zacarias. Deus escuta a oração do seu povo. A Bíblia não diz que Deus se inclina para ouvir os leões rugindo, não. A Bíblia diz que Deus se levanta do seu trono e escuta a oração do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, dos céus eu ouvirei. Curarei o seu pecado, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmão, ore por aquele que você tem orado há 15 anos e ainda não se converteu. Porque quando você ora, a justiça de Deus invade a injustiça da terra. Quando você ora um catéter que um médico não consegue alcançar, Deus alcança. Quando você ora, anjos, Hebreus está escrito que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Deus envia anjos para trabalhar pelo seu povo, irmão. Ore, acordou, ore. Seu cliente está virando ali, a esquina. Você está vindo, ele vai chegar em 3 minutos. Feche seus olhos e fala: Senhor, me conceda o coração desse homem. Me conceda essa venda. Me conceda o que o Senhor quiser. Irmão, seja um louco pela oração. Importune a Deus de dia e de noite. Está escrito lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque tão certo como as chuvas de verão, Ele virá. Deus ouve a oração do seu povo. A oração é a locomotiva que faz com que o trem de Deus passe e aniquile as obras das trevas. Ore, irmão. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Preste atenção no verso 18. Preste atenção, irmão. O anjo apareceu para Zacarias. Zacarias tomou um susto gigante. O anjo disse: não tenha medo. O anjo disse para você, igreja Light, não tenha medo. O anjo disse: sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. E de repente, Zacarias diz o seguinte: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Zacarias, irmão, está apresentando os fatos ao anjo, dizendo: como que eu posso ter certeza disso? Minha mulher é estéril, nós dois já somos de idade avançada. Só que o anjo ali, a mesma palavra usada para anjo, é a mesma palavra usada no Novo Testamento para apóstolo, ou seja, aquele que carrega a mensagem, o mensageiro autorizado de Deus. O que aquele anjo estava dizendo ali não era a palavra do anjo, era a palavra de Deus. Amém? O que está escrito aqui não é a palavra do apóstolo Paulo, de Lucas, de João, de Tito, não, é a palavra de Deus. O anjo então diz o seguinte, ou melhor, Zacarias: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Sabe o que o anjo responde? O anjo não vira para ele e fala assim: é o seguinte, Zacarias, quando vocês forem ter relações, Deus vai fazer algum tipo de coisa, um milagre vai acontecer no ventre. Sabe o que o anjo responde, irmão? Zacarias, você é velho, de idade avançada, sua mulher é estéril? Pois é. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir estas boas novas a você.
O anjo não dá os meios pelos quais Zacarias gostaria de ouvir. Ele diz quem ele é. Ele diz: Zacarias, você está duvidando? Está duvidando? Você quer que eu... entendi, Zacarias. Você é velho, de idade avançada. Deus que me enviou para dar essa palavra para você. Espera aí só um momentinho, que eu acho que Deus não percebeu que você era velho, de idade avançada, que a sua mulher é estéril. Eu vou voltar lá, explico para Deus, e quando eu explicar, eu vejo assim o que ele falar e volto para falar com você. Ele não diz isso, ele diz: eu sou Gabriel, eu estou dia e noite na presença de Deus. A mensagem de Deus é essa aí, ponto final. Sabe o que diz isso aqui? Deus diz para nós, irmão, a mensagem de Deus, aquilo que Deus diz, já é. Quando Moisés, ele chega lá diante do faraó e fala assim, ele chega diante de Deus e fala: Deus, mas quem que eu vou dizer para o faraó que me enviou? Quem me enviou para estar aqui diante do faraó? Sabe o que Deus responde? Diga a ele que o eu sou te enviou. Sabe por quê? Porque não tem como descrever a Deus, não há palavras. Tanto que ele diz: não façam imagens para mim, porque vocês não podem me padronizar, me simbolizar, me colocar numa estatuazinha, porque eu sou muito além do que vocês podem sequer compreender. Os meus caminhos não são os seus. E ele diz: diga que o eu sou te enviou. As palavras que Gabriel, o anjo, está levando a Zacarias não são as palavras do anjo Gabriel, são as palavras de Deus. E da mesma forma, as palavras que estão escritas nesse livro aqui não são as palavras de um pregador, não são as palavras do pastor Mateus, do pastor Paulo, do apóstolo não sei o que, não, são as palavras de Deus, irmão. Em 2 Coríntios está escrito que para tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo Jesus nós temos o sim, e por meio dele nós proclamamos o amém. Todas as promessas de Deus são para mim e para você. Aquilo que Deus disse irá se cumprir. Não é assim, aquilo que Deus disse, se eu crer, vai se cumprir. Não, tira você da história, irmão. Se vocês não clamarem, como está escrito, as pedras clamarão. Já viu frase de para-choque de caminhão? Deus disse: eu vou fazer, então vai acontecer. Chega lá na frase do para-choque e tira a parte do meio. É Deus disse, então vai acontecer. Ponto final, irmão. Se Deus disse, acontecerá. Se Deus disse, já é existência. Ou você acha que Deus disse lá em Gênesis 1, haja luz, e a escuridão falou assim: nossa, vou pensar, talvez, o que será que é luz? Irmão, Deus cria por meio da sua palavra. Estude a sua palavra, conheça a sua palavra. João 1 está escrito que Ele é aquele que é a palavra. Por meio da palavra tudo foi feito. Deus disse, haja luz. Deus não apertou o interruptor e houve luz. Ele disse, haja luz, e houve luz. Jesus chegou no túmulo de Lázaro e disse assim: ô Lázaro, vem para fora. Lázaro não ficou assim: está tão bom aqui. Morri, né? Morri, acho que eu vou ficar. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Na hora, o morto reviveu. Porque nada resiste à palavra de Jesus. Está com alguma situação difícil na sua casa? Proclame a palavra de Jesus. Não chame o seu filho de você é um imbecil, você é isso, você é aquilo. Não, irmão. Por mais endemoniado, encapetado, o que for que seu filho, seu pai, seu avô sejam, fala: você é uma bênção. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você nasceu para servir a Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Proclame a palavra de Deus sobre as trevas. Apareceu um capeta na sua frente, um homem endemoniado, diga: assim está escrito. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
A palavra de Deus é poderosa o suficiente para criar, para destruir, para desmoronar, para recriar, para fazer tudo de novo nas nossas vidas. É a palavra de Deus, irmão. Nela nós vivemos, existimos e nos movemos. A palavra de Deus é a fonte da vida. Aquele que vive por essa palavra terá a vida eterna. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Irmão, a palavra de Deus é suficiente. Não é a palavra do Papa, não é a palavra do apóstolo, não, é a palavra de Deus. O anjo foi comissionado a enviar a palavra de Deus, e a partir do momento que a palavra de Deus foi liberada, ela cumprirá o propósito pela qual ela foi liberada, ponto final. Só que está escrito aqui, o anjo respondeu: sou Gabriel. Ah é, ô Zacarias, você é velho? Ai, que dó. Eu sou Gabriel, o que está sempre diante de Deus, e eu fui enviado para anunciar boas novas a você. Irmão, Jesus veio à terra para enviar boas novas para mim, para você. Se você está aqui respirando boas novas de Deus em Cristo Jesus, ainda há tempo de se arrepender dos seus pecados, de se voltar para a vida, de receber a salvação eterna da sua alma, de não ser mais um chicoteado pelo diabo. Boas novas é o evangelho, não é um bom conselho, não é um vira para cá, vira para lá. O Filho de Deus foi morto, imolado numa cruz, vida eterna de Deus em Cristo Jesus, disponível para mim e para você. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse: aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Nós cantamos a música aqui: tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. A sua alma tem sede de algo, tem sede de alguém, e esse alguém já se revelou há 2000 anos atrás. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, e Ele está aqui nessa noite para fazer milagres no nosso meio, para transformar, para curar. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se assenta num alto sublime trono, e toda a terra está cheia da sua glória. As trevas estão avançando. Você vê lá fora, abre o jornal, terrível, notícia ruim atrás de notícia ruim. Mas a nossa Bíblia diz o seguinte: esse evangelho que tem se espalhado ao redor do mundo inteiro, e não é na Globo que você vai ver, é na Record, é na igreja de Deus, são nas células. A luz se proclama com maior velocidade. O amor de muitos se esfriará no final dos tempos, mas não o amor de todos, não o amor da igreja light, não aqueles que amam a Deus de todo o seu coração e anseiam pela sua vinda. Nós cantamos tanto aquela música, Canção de Simeão, e às vezes você se esquece do que aquela música quer dizer. Simeão era um homem já idoso, que esperava pela redenção de Jerusalém, e ele estava lá no templo. De repente, quando ele vê o bebê, Jesus, aquele menino, ele diz: os meus olhos contemplaram a salvação, os meus olhos viram a redenção de Israel, porque a Bíblia diz que Deus tinha prometido que ele não morreria antes de ver a salvação, a redenção de Israel. E sabe o que Simeão diz? Agora tu podes despedir o teu servo em paz. Irmão, se você está em Jesus, os seus olhos contemplaram a salvação. Os seus olhos viram aquele madeiro banhado de sangue. E aquele sangue que escorreu há 2000 anos atrás, continua jorrando e disponível para cada um de nós. Você pecou, corra aos pés da cruz. Não se envergonhe de Deus. Não caia na mentira do diabo que você está sujo demais para chegar diante de Deus. Vá até Ele, lave-se no sangue de Jesus. E a história termina dizendo: enquanto isso, na verdade o anjo diz a Zacarias: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Irmão,
pelo amor de Deus, creia nas palavras de Jesus. A obra que Deus requer é crer em Deus e no Filho dele, a quem ele enviou. Creia na palavra de Jesus. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Zacarias ficou mudo por não crer, irmão. Irmão, que Deus conceda a nós a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga aí no seu lugar: Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Diga, pode dizer isso: Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Irmão, que nós creiamos em Deus. E a história termina dizendo: quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Irmão, mesmo Zacarias não tendo crido na palavra do anjo, ou melhor, na palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpriu. E a mulher, que nós começamos o texto dizendo que ela era desprezada por não ter filhos, termina dizendo: isto é obra do Senhor, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus escuta a sua oração, Deus desfaz a sua humilhação, Deus coloca uma coroa na sua cabeça. Jesus vestiu uma coroa de espinhos, para que na eternidade você tenha uma coroa de glória. Efésios 2,6 está escrito que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu termino dizendo: Deus é aquele que restaura a vida do humilhado. Quando Jesus aparece, o que estava desanimado recebe ânimo. O que estava sem forças é revitalizado. O deprimido fica alegre. O doente é curado. O pecador é perdoado. Jesus é a salvação para o mundo, irmão. Jesus é a fonte da vida. E aonde Jesus se manifesta, aonde a vida se manifesta, a morte tem que entregar. O pecado tem que entregar. Queria te convidar a encerrar esse momento da palavra, fechando seus olhos. Se a banda quiser subir. Queria te convidar a você dar um passo diante de Deus. Seja ficando de pé no seu lugar, seja se ajoelhando no seu lugar, seja vindo até aqui à frente, mas dando uma resposta à palavra de Deus, dizendo: Deus, eu quero crer na sua palavra. Eu não quero ser como Zacarias, que teve que ficar mudo. Eu não quero ter que sofrer as consequências da minha incredulidade. Eu quero crer. Fica de pé no seu lugar. E nessa hora, diga a Deus, diga: Senhor, por favor. Diga: Senhor, por favor, perdoa a minha incredulidade. Diga: Deus, perdoa a incredulidade da Light. Deus, perdoa a minha incredulidade individualmente. Deus, perdoa por não crer nas suas gloriosas palavras. Diga: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Se humilhe, irmão, debaixo da poderosa mão de Deus. Ele é aquele capaz de derramar o Espírito, de te fazer uma pessoa nova, de te reanimar, de te reviver, de tornar a pessoa ansiosa a pessoa mais esperançosa do mundo, de fazer aquele que não dormia passar a dormir que nem um anjo, de fazer aquele que tinha pensamentos de morte ter pensamentos de vida. Levante suas mãos aí no seu lugar, comece a dizer: Deus, como Deus disse lá, que Israel todo diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode não estar vendo, irmão, você pode não estar vendo, enxergando, mas a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias.
grande é a fidelidade dele. Agradeça a Jesus, louve a Jesus, diga: tu és santo, tu és digno, tu és poderoso. É o Senhor que me tira da minha humilhação e me conduz à vida. Diga a Ele, irmão. Talvez a sua casa lá está precisando de oração. Peça pelo seu pai, pela sua mãe. Vamos juntos interceder. Senhor, a Light, a igreja da luz, levanta as suas mãos. Aquele que segue a Jesus não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Nós buscamos a Jesus, pedimos, Deus, milagres nessa noite. Que pessoas que estavam doentes voltem para casa restaurados. Pedimos esperança, graça, paz, libertação, Deus, em nome de Jesus. Levante sua voz a Deus, peça, peça, peça. Deus não é miserável, Ele é um bom Pai, Ele concede presentes aos seus filhos. É o seu filho, seu problema, sua esposa, seu marido. Ore, vamos adorar a Deus com uma canção. Levante suas mãos, adore a Deus, adore a Deus, mesmo que você não veja. É um caminho